Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre perfil comportamental. Existem apenas 4 tipos de pessoas no planeta. E isso me ajudou demais na trajetória da minha vida, na jornada, no aprendizado do dia a dia, na jornada de comportamento de ser humano, de como as pessoas realmente se comportam, do que elas gostam, do que elas não gostam, e principalmente na nossa área, que é a área empresarial, que convive, que trabalha, que se alinha diariamente com pessoas, e tudo isso, quando você conhece, fica mais prático, mais fácil, e falando de maneira bem particular, bem pessoal, eu acredito que isso mudou muito a minha vida, entender um pouco do perfil comportamental de cada ser humano, não só de cada ser humano, mas principalmente o seu. Como você se comporta, o que você gosta, o que te faz realmente se tornar uma pessoa melhor, atrativa, e o que as pessoas não gostam de você. E você se entender, internalizar isso, compreender isso, e dizer assim, poxa, realmente eu sou assim, mostrar suas vulnerabilidades, que todos nós temos. Nós não somos perfeitos, portanto, nós queremos aqui mostrar para vocês que existe, tá, os perfis comportamental e que isso faz toda a diferença a nível profissional para as pessoas. Aliás, pessoas são contratadas pelo seu currículo, mas são demitidas pelo seu comportamento. Isso tem muito a ver com o seu perfil comportamental e hoje na nossa empresa, na Max, nós contratamos de maneira bem clara por perfil comportamental. Eu não posso contratar uma pessoa por financeiro, sendo ele um extrovertido, que ele vai falar tanto, vai conversar tanto, e provavelmente ele vai fazer algo que não seja interessante para a empresa, ou que chame a atenção da empresa ao ponto de demiti-lo ou tratar de outra forma. Então, hoje eu vou conversar com vocês sobre esses 4 perfis comportamental, e eu começo com eles, que é o extrovertido, o analítico, o paciente e o dominante. E eu vou trabalhar isso com vocês um a um, falando os detalhes de cada um e o quanto isso me ajudou na trajetória de vida, o quanto isso me ajuda no dia a dia de poder entender os relacionamentos, as emoções, as atividades com que você trata, a forma que você faz as atividades dentro do seu trabalho. Então, isso vai nos ajudar bastante. Eu vou começar pelo primeiro, que é o extrovertido, aqui. Então, o extrovertido é aquele cara desenrolado, sabe? Qual é o objetivo dele? O objetivo do extrovertido é reconhecimento, é diversão, é interação. Esse é o principal objetivo do extrovertido. Normalmente são pessoas que se comunicam muito bem, né? São pessoas que, sabe aquele desenrolado? O cara que conversa bem, que vende muito bem. Esse aqui é o cara para você contratar, tá? A partir do momento que você quer uma pessoa no seu time de vendas. É esse cara que eu oriento para que vocês contratem. Esse cara que é extrovertido. E uma coisa que eu quero também deixar claro, pessoal, aqui, existem os 4 perfis, eu estou falando primeiro do extrovertido, mas nós temos o analítico, o paciente e o dominante. E todas as características que eu vou trabalhar aqui, que eu vou colocar aqui, não é para rotular nenhuma pessoa. E todos nós temos um pouco de cada um. Porém, um deles é predominante em você. E provavelmente esse predominante está guiando a sua vida, está controlando a sua vida. Então é importante que você compreenda isso e entenda os pontos de atenção de cada um. Voltando para o extrovertido, um detalhe, tá, pessoal? Não rotulem as pessoas por isso, porque a partir de agora você vai olhar, vai analisar e vai dizer assim, ó, fulano é extrovertido, Beltrano é paciente, ciclano é dominante,
Então, tem características peculiares de cada perfil, mas, por favor, por gentileza, não rotulem as pessoas. Não entendam que as pessoas são assim e não podem mudar. Eu sou um exemplo muito prático de como você flexibiliza um perfil. E eu vou falar disso mais adiante aqui para vocês. Então, percebam que o extrovertido, ele tem um ambiente, um modelo de ambiente que para ele é mais agradável, né? É um cara que tem popularidade, é um cara que é entusiasta, ele é muito emotivo, tá? Mas ele precisa muito de reconhecimento público e social. Ele é muito articulador, tem um bom relacionamento, como eu já falei, é um cara desenrolado, muito comunicativo, fala bem, conversa bem com as pessoas, extremamente amigável, tá? E acessível. E tem uma característica bem peculiar dos extrovertidos, que eles são normalmente bem-humorados, tá? Então, esse aqui é um ambiente onde os extrovertidos, eles se sentem em casa, tá? Então, o extrovertido, ele trabalha muito essas características. Perfis de pessoas extrovertidas estão muito linkadas a essas características. Agora, eu vou falar um pouco mais para vocês, tá? Dos pontos fortes dos extrovertidos, tá? O ponto forte dos extrovertidos são exatamente aquelas pessoas que têm clareza ao falar, tá? Sempre se cria um ambiente motivado, gosta de mobilizar, de motivar as pessoas, constrói relacionamentos assim com uma rapidez, ó, tremenda, certo? Aceita as situações com muito otimismo. O extrovertido é aquela pessoa que você diz assim, fulano, vamos fazer isso, ele diz, dá certo, de verdade. Sabe aquele cara que vai atrás daquela mulher que você diz assim, poxa, que mulher bonita, que mulher bacana aquela, e de repente o cara, você tem até receio de chegar na mulher, mas o extrovertido não. Ele abre o leque dele, ele dialoga muito bem, ele se relaciona muito bem, ele cria um ambiente muito favorável, e de repente, quando tu vê, tá lá ele com a mulher. Pô, mas aquele cara feio pra caraca, mas o cara conseguiu conquistar a mulher, porque realmente ele se lança. É simples, ele se lança, ele vai. E o extrovertido, ele é meio sem noção. Quando você vê uma pessoa, tipo, você está em grupo falando e conversando com as pessoas, e de repente encostam, ei, por que vocês me chamaram? Vocês estão indo para onde? Como é? Vão para onde? O que é? Esse cara, provavelmente, ele tem uma tendência a ser extrovertido, porque ele é meio sem noção, ele chega mesmo sem ser convidado. Não está nem aí. Esse é o papel do extrovertido. Agora, ponto de atenção do extrovertido, que a gente precisa olhar com mais cuidado, ter a atenção devida para o extrovertido. O ponto de atenção, ele perde o foco com facilidade. Muita facilidade. Então, ele bambeia muito quando ele não tem muita acabativa nas coisas. Ele começa, mas há uma tendência a não terminar as coisas, tá? Muito informal para alguns, tá? Pessoas que não ligam muito para o estilo até mesmo de vestes, né? Perde o interesse rapidamente, tem pouca atenção aos detalhes, não se liga muito em detalhes, pelo contrário, quer acelerar as coisas, quer fazer as coisas. Agora, precisou de um cara para vender, esse é o cara. O extrovertido é aquele cara que busca a venda, cria um ambiente fácil, envolve as pessoas facilmente nesse ambiente e constrói, tá, relacionamentos muito rápido. Ponto de atenção também do extrovertido. Se você fizer e colocar uma meta para o extrovertido, e essa meta for, poxa, tu vai ter que vender aqui 100 mil reais. Se tu vender 100 mil reais, tu vai ganhar 10 mil reais. O extrovertido, fantástico, a meta dele, ele vai lá, bate fácil,
mas ele não está nem preocupado com aqueles 10 mil reais. Sabe o que é que ele queria? Um bolinho, uma velinha, dizendo assim, você conseguiu, parabéns. É a pessoa que precisa ser validada, é a pessoa que precisa de mobilização interna. Então, o extrovertido, ele, como todas as pessoas, mas o extrovertido, de maneira particular, ele precisa de mais validação. É aquela pessoa que necessita ser validada, tá? Então, esse é um ponto de atenção muito forte do extrovertido. Então, se você observa na sua casa, no seu trabalho, pessoas que estão ao seu lado e que são extrovertidos, valide essa pessoa que você vai ter mais por perto, ok? Nas emoções, como funciona o extrovertido? Ponto forte no lado emocional do extrovertido. Os caras são fantásticos. Para contar história, não tem pessoas melhores, até porque eles têm um senso de humor muito bom, tá? A sua conversa, ela é contagiante. Então, ele cria um ambiente fácil e produz uma grande capacidade de desfrutar a vida. Eles vivem a vida, se soltam na vida, tá? Então, isso é um ponto forte, os pontos fortes nas emoções do extrovertido. Pontos de atenção no lado emocional do extrovertido. Bem, adora exagerar. Aliás, o ser humano como um todo adora exagerar, mas o extrovertido é fantástico, ele aumenta mesmo, ele sobe a régua dele. Então, o extrovertido, ele exagera tanto para mais como para menos. O extrovertido tem, assim, uma capacidade tremenda de exagerar, tá? Não possui autocontrole, tá? Normalmente existe uma tendência a não possuir esse autocontrole. É um cara emocionalmente que é frágil, então ele chora com mais facilidade, tá? E ele tem uma tendência tremenda a compras compulsivas, porque normalmente existe dentro dele um déficit emocional, uma fratura emocional mais aflorada, tá? Então, o extrovertido, ele é muito, como eu falei, precisa ser validado, tá? Então, ele é muito sensível, uma pessoa muito sensível. O extrovertido, ele tem a sensibilidade aqui à flor da pele. Então, cuidado quando você for conversar com o extrovertido, quando você for trabalhar com o extrovertido, você construa essa ideia junto com ele, tá? No ambiente, por exemplo, na nossa empresa, nós temos uma cultura, que é a cultura do sem melindre. Então, eu já tive muito problema com o extrovertido quando eu ia fazer PDI, que é um plano de desenvolvimento individual com cada colaborador. E quando eu sentava com o extrovertido, que eu dava o feedback duro, aí descia a lágrimazinha dele, porque, de fato, ele tem essa sensibilidade a mais, tá? Esse é o extrovertido. Mas nós temos também aqui nos relacionamentos alguns pontos fortes para tratar e para dizer para vocês o quanto de ponto forte o extrovertido ele tem. E, como eu já falei, ele faz amigo com muita facilidade, sua conversa é cheia de calor humano, é um cara que chega próximo, sabe? Que está perto, que se alinha com o outro. E ele tem uma participação, tanto na alegria como na tristeza das pessoas. Ele gosta de estar perto das pessoas, porque o extrovertido, basicamente, é feito de gente. É um cara muito linkado a gente. Aliás, eu vou dizer para vocês, vou soltar esse feedback para vocês, se fosse vocês, eu anotava nesse momento, que o extrovertido e o paciente são linkados a pessoas. O dominante e o analítico são linkados a tarefas, tá? Então, é importante que vocês anotem isso, percebam isso, porque se eu tiver aqui e for num caminho e eu tiver um acidente, vamos lá, tem um acidente, tem uma pessoa ali, eu tenho um perfil dominante. Eu vou fazer a minha tarefa, eu digo, espera aí, eu faço minha tarefa, depois eu vou lá e socorro a pessoa. O analítico funciona também mais ou menos assim. Agora, o extrovertido e o paciente, se ele for aqui, tiver a tarefa para fazer e tem uma pessoa ali prezando, ele para, atende primeiro a pessoa, depois ele vai fazer a tarefa dele.
Não tem certo, não tem errado, não tem perfil melhor nem pior. Entendam isso, compreendam. Não estou rotulando, tá bom? Mas estou esclarecendo para que vocês entendam e peguem essa percepção junto comigo, que essa parte do extrovertido e o paciente, de primeiro pensar nas pessoas, o analítico e o dominante primeiro pensam na tarefa, não está certo, não está errado, são apenas perfis comportamentais, modelos de ações dentro dos seres humanos, ok? Vamos para frente aqui. Pontos de atenção do extrovertido, na parte dos relacionamentos. Está sempre buscando a aprovação do outro. Foi o que eu falei, o cara precisa ser validado direto. Gosta das pessoas, mas esquece delas. Acredite, o extrovertido é assim, adora as pessoas, mas esquece, não dá muito valor às pessoas. Ah, vai lá, vou dar um presente a fulano, isso é besteira. É o que normalmente o extrovertido diz, porque faz parte do perfil dele. Volto a dizer, tem certo, não tem errado. Sempre arranja desculpas para suas negligências. Sabe aquelas historinhas que o cara gosta de contar? Então, quando você aperta um extrovertido, ele é tendencioso a contar histórias, tá? Depois que a gente compreende um pouco mais dos perfis e a gente consegue flexibilizar esses perfis, fica mais prático, mais fácil, mas a partir do momento em que eu me permito, eu me compreendo que sou assim, eu posso estar falando agora e alguns de vocês realmente estão se vendo na minha fala. E entendam isso, acredite na sua vulnerabilidade, porque a sua vulnerabilidade não é as suas fraquezas, pelo contrário, quando você realmente reconhece que é vulnerável em um determinado ponto, isso é um sinal de coragem, de você poder entender que está no momento propício para a mudança. Então, é nesse momento que você vai repensar, refletir as suas ações e compreender que você precisa melhorar nesse ponto. Agora, os pontos fortes nas atividades, no dia a dia, no trabalho, é dar uma boa impressão, tá? O extrovertido, ele sempre busca uma boa impressão, de fazer com que as pessoas sintam essa boa impressão, porque eles são envolventes, envolvem muito, facilmente se envolvem nos planos e projetos novos, adoram uma ideia nova, um plano novo, um projeto novo, cria entusiasmo nos outros, entusiasma muito as pessoas, incentiva, motiva muito as pessoas. Esse é o papel e o perfil do extrovertido. Tudo bem? E pontos de atenção nas atividades do extrovertido. Não tem autodisciplina. Normalmente, o extrovertido, a disciplina é basicamente zero. Ele começa, vou para a academia, aí vai lá. Primeiro dia, beleza. Segundo dia, beleza. Terceiro dia, cara, tá dando resultado? Não vou não. Então, isso é muito comum acontecer, tá? Essa falta de disciplina, de autodisciplina no extrovertido. Perde tempo conversando, quando devia estar trabalhando, mas perde tempo. Conversa demais, pelos cotovelos, fala pelos cotovelos, extrovertido. Tem muitos projetos, mas não termina. O extrovertido, também já falei um pouco lá atrás, mas ele tem pouco acabativo, tá? Então, ele começa os projetos, mas ele não termina todos esses projetos. Tem uma dificuldade imensa com relação ao foco, ok? Eu vou entrar agora no segundo perfil com vocês, eu queria um pouco de atenção para que a gente pudesse analisar juntos o perfil do analítico, desse cara que é cri-cri, tá? Se você vê aquele cara cri-cri no seu dia a dia, sabe? O cara que é cheio de pinguim, de pontinho, tem que ser o ponto do ir ali, a coisa tem que acontecer da forma, da maneira dele, tudo ele tá. Esse é o analítico. Vou vestir uma camisa, a camisa tá apertada, tá assim, tá. Não, esse é o analítico.
cara que observa tudo, que é cri-cri para as coisas. Então, o objetivo do analítico é o entendimento claro das coisas e um alto padrão, certo? O alto padrão do analítico, ele é muito intenso, então tudo ele racionaliza demais. É como se ele funcionasse só com o lado racional do cérebro. Ele pouco emotivo, ele é o cara que racionaliza tudo, que detalha tudo. Então, o ambiente ideal para ele é expectativas claramente divididas, ambientes reservados e eficazes, oportunidade de demonstrar a sua perícia. Ele adora ter a oportunidade de dizer, eu entendi isso. Isso aqui eu sei fazer, peraí. Pá. Então, crítico ao extremo, exigente demais, controla os fatos que alterem o seu rendimento. Ele diz, ó, isso aí não foi por mim, não. É o outro ali, ó. Peraí, vamos por aqui. Ó, tem que ser assim, o negócio é por aqui. Mas extremamente sistemático. Sistemático ao extremo. O analítico, ele não dispensa. Ele é o cara que, se você convidar ele, aí vamos para a praia. Eles vão de quê? Quem vai? O que precisa levar? Tem que ter isso, aquilo outro. Então, tudo ele sistematiza, tá? Mas, normalmente, eles são discretos, mas são exigentes, específicos em determinadas coisas, muito minuciosos, extremamente racionais, lógico, com tendências ao perfeccionismo. Quando você vê aquele cara que realmente ele é perfeccionista, provavelmente, novamente, vou repetir, pessoal, não rotulem as pessoas, mas a probabilidade de um perfeccionista ele ser uma pessoa analítica é muito grande, é intensa, ok? Vamos falar do analítico aqui, dos pontos fortes e dos pontos de atenção do analítico. Pontos fortes do analítico: atenção a instruções e normas. É o cara que, se puder dar um manual, beleza, eu vou vender para um analítico uma TV. Ah, pega o manual da TV e dá para ele. Olha, essa TV ela é 4K, ela tem Bluetooth, ela faz isso e aquilo outro. Beleza. O analítico vai adorar todas as características dessa TV. O analítico adora ver lá o manual e entender. Já se você for vender uma TV dessa para um outro perfil, provavelmente esse perfil não vai se atentar muito ao manual de uma TV. Vai ver as funcionalidades. Mais para frente eu falo também um pouco sobre isso com vocês. Pensamento extremamente analítico, a mente é muito crítica e metódica. Cara metódico ao extremo, sabe? O cara cria ao extremo. Ponto de atenção do analítico. Interação inicial pode ser mais difícil, porque ele é meio que na dele ali. Ele fica esperando o sinal da outra pessoa. Sabe aquele cara que é reservado, né? Aquela pessoa que é mais reservada. Tempo de tomada de decisão é mais lento para a tomada de decisão. Por que ele é mais lento na tomada de decisão? Porque ele analisa tanto, que se prejudica ao ponto de tomar a decisão. Porque tudo para ele tem que ser os pingos nos is. Então ele vai analisando, e aí prejudica um pouco, ou fica mais lento nessa tomada de decisão. Tem excesso de foco nas tarefas, tá? Muito linkado aqui dali. É um cara que volta a repetir, o cri-cri da coisa. Preocupado com o sentimento dos outros, tem muito link com o sentimento dos outros e também o que os outros acham dele, né? Isso implica muito. Por isso que eu falo novamente para vocês o quão importante é você entender o seu perfil, a sua personalidade, entender a sua vulnerabilidade, para que você possa melhorar essa vulnerabilidade, para que você possa tratar essa vulnerabilidade e ser uma pessoa flexível a ponto de compreensão que pode melhorar e deve melhorar em alguns pontos na sua vida. E fica fácil também de entender o outro. Se você vê aquela pessoa analítica, perfeccionista, quando você chega em casa que você, de repente, tem uma esposa, um esposo que é muito cri-cri, é bem perfeccionista, e você chega, tira a camisa,
bota lá no sofá. Quando você tira a camisa, bota no sofá, aí vem a esposa e diz assim, essa camisa não era para estar aqui, vamos para ali, ó, esse aqui tem que ficar aqui no cantinho tal, na hora tal, é desse jeito. Então você já vai entender que é do perfil comportamental dela. E você vai realmente entender e compreender e entrar num consenso, flexibilizar o seu entendimento, para que depois você possa flexibilizar o entendimento dela. Ok? Então, esses pontos de atenção do analítico precisa ser também trabalhado, né? Preocupação com o sentimento dos outros é um ponto que deve ser trabalhado. Mas vamos para frente aqui do analítico. Perdão, pessoal. Vamos para frente do analítico. Vamos falar das emoções do analítico. Nas emoções, os pontos fortes das pessoas analíticas nas emoções. São pessoas que comumente, elas gostam de música e arte. Comumente, elas gostam de música e artes. Capacidade analítica de processo das coisas, ok? Pensador profundo, gosta de refletir sobre tudo. Por isso, a dificuldade de tomar decisão, porque reflete demais o analítico. Os pontos de atenção nas emoções. Muitas vezes, pode-se apresentar cabisbaixo e triste. Ah, não saiu do meu jeito, não foi da minha forma, eu queria que isso fosse assim. Então, às vezes, eu fico meio cabisbaixo, eu fico um pouco triste. É introspectivo ao ponto de se prejudicar. Tem pouco diálogo. O analítico, ele é tendencioso a fazer as coisas muito da forma e da maneira dele. Orgulhoso e pessimista, porque ele sempre pensa no pior cenário. Então, já é até cerebral, né, de forma, no entendimento cerebral, você tem um link, uma ideia de primeiro pensar no que é, sabe, o que é mais ruim, o que é pior. E o analítico, ele pensa no pior cenário, ele enxerga e ele vê o pior cenário. Depois, ele vai traçando aquelas estratégias para sair desse pior cenário, e aí vai alinhando, vai costurando para que as coisas realmente possam dar certo. Mas, repito, a velocidade da tomada de decisão do analítico é um pouco menor, porque analisa demais as coisas, ok? E nos relacionamentos, pontos fortes dos analíticos nos relacionamentos. Amigo, é o cara, uma pessoa extremamente confiável, muito amigo, faz amigos cautelosamente, analisa as pessoas que querem conversar, entendem primeiro as pessoas, não se entregam na primeira ideia, conversam, analisam a fundo cada um, para poder ter realmente, ou dar atenção realmente às pessoas. Então, elas procuram, as pessoas analíticas procuram uma atenção profunda, tá? Depois que conhece. Agora, quando conhece, que é amigo, aí sim, aí eles dão realmente aquela atenção devida às pessoas que eles gostam, tá? Pontos de atenção nos relacionamentos. Criticam muito os defeitos dos outros. Os analíticos são experts em criticar os defeitos dos outros, porque eles são muito detalhistas, então eles observam realmente nos detalhes. Busca sempre a perfeição e julga todos de acordo com seus ideais. Cara, com as suas ideias, com seus ideais. Então, assim, o analítico, ele enxerga muito o mundo de acordo com o que ele pensa, tá? E todos nós somos assim também, e não tem nada demais. Mas eu peço a vocês que reflitam e façam uma conexão com uma forma que o outro também enxerga o mundo. Coloca-se no lugar do outro, um pouco de empatia nesse processo. E aí pense com a cabeça do outro de que forma eu posso flexibilizar o meu entendimento de mundo para que eu me relacione melhor com o outro, ok? Então, muitas vezes, o analítico, ele se sente ferido emocionalmente, porque o mundo dele é mais fechado. O mundo do analítico é mais fechado.
Então, o analítico, ele precisa muito de flexibilizar o perfil, como qualquer um, tá? Mas por ele ser tão criqui, por ele ser tão detalhista, eu peço às pessoas que são desse perfil que façam um pouco mais de entendimento e flexibilizem mais o comportamento com relação às outras pessoas também. Ok? Vamos para frente. As atividades das pessoas analíticas, os pontos fortes na atividade. Tem uma forte tendência ao perfeccionismo, né? O cara metódico mesmo, gosta de trabalho analítico e detalhado, detalhes, miúça todo o trabalho. Ele é tendencioso ao trabalho do intelecto, do racional e criativo, bem criativo, consciente ao ponto de observar minuciosamente os detalhes, tá? Isso aí é os pontos fortes do analítico nas atividades, nas tarefas, no seu dia a dia. Pontos de atenção do analítico: muito indeciso, como eu já falei, né? Muito teórico e pouco prático. Ele tem assim vamos lá, pessoal, novamente, não é para rotular as pessoas e acreditar que todas as pessoas que são analíticas, elas são pouco práticas. Não é bem assim, mas eles são tendenciosos a estudar demais, teoricamente, e praticar pouco. É uma tendência, ok? E excita muito para iniciar novas empreitadas, por quê? Porque analisa demais. Analisa exageradamente, o que leva a desencorajar-se, tá? Eu analiso tanto, tenho uma ideia, quero fazer, quero botar em prática, aí começo a analisar e diz, e se aquilo, e aí eu vou me desencorajando, portanto, eu não pratico tanto as coisas que eu realmente penso, ok? Então, vamos para o terceiro perfil comportamental. Esse perfil é o perfil paciente, tá? E eu falo muito bem desse perfil, que é o perfil da minha esposa, né? Da minha amada esposa. E eu quero até aproveitar aqui e mandar um abraço, um beijo para ela, a dona Mabelle, uma pessoa maravilhosa. Sou casado já há 16 anos, então, para mim, eu tenho convivido demais com o paciente. Hoje eu entendo realmente o porquê que eu casei com uma pessoa paciente. E, para mim, todos os perfis, nós necessitamos uns dos outros, tá? Principalmente eu, que vou falar um pouco mais na frente sobre o dominante, e ela que é o paciente. Então, a gente se encaixa muito bem a nível de perfil comportamental. E eu vou contar a historinha do paciente aqui para vocês. Então, vamos continuar no nosso conteúdo. O paciente é aquela pessoa harmônica, tá? E o que é que ela precisa? Estabilidade. Precisa de estabilidade. Então, o paciente, ele adora isso, né? A estabilidade, a harmonia, o bem-estar, a paz. O paciente adora isso, ok? Ambiente, rotina previsíveis, né? Respeito às opiniões, procedimentos estáveis, ausência de conflitos. Pá! Cheguei no ponto. Quer identificar uma pessoa paciente? Simples demais. Muito simples. Pessoa paciente detesta conflito. Tá numa briga? Paciente, tá certo. Ele corre. Mesmo dando certo da briga. Por quê? Porque não quer conflito. O paciente é a pessoa mais da paz, da harmonia, tá? Uma pessoa pacífica, que pacifica as coisas, que quer criar harmonia entre as coisas, tá? Então, numa discussão, que essa pessoa, mesmo estando certo, ela foge da discussão, essa ou esse pode acreditar, tem um perfil predominantemente paciente, ok? São normalmente pessoas que ouvem muito bem, são compreensivos, reservados, prestativos e muito leais. Essas pessoas são realmente muito leais. Pontos fortes do paciente. Demonstra muita paciência, isso é notório, tá?
desejo genuíno de ajudar as outras pessoas, os demais, criar um ambiente harmônico, muito bem, são muito bons ouvintes, tá? Pontos de atenção do paciente. Vou falar para vocês de pontos de atenção do paciente. O paciente, ele demora a se adaptar às mudanças, tá? Força na tomada de decisão, ele é um pouco lento, porque é indeciso. Capacidade de dizer não. Outra coisa que é extremamente importante do paciente, que é aprender a dizer não. O paciente, normalmente, ele sempre diz sim, diz sim, diz sim. Por quê? Porque o paciente, não só o paciente, mas muitos perfis, estou falando, vou repetir, não rotulem, tá? Os perfis comportamental como, é porque o paciente tem que ser assim. Tem pessoas que entendem bem de perfil comportamental e começam a flexibilizar esses perfis comportamental. Mas quando vocês não sabiam ou não sabem qual perfil vocês pertencem, aí fica difícil. Tem muitas pessoas, outro dia eu estava conversando com meu filho, ele tem 12 anos, e eu trato isso muito dentro de casa e converso com ele. Meu filho é extrovertido. E um dia eu estava indo jogar futebol com ele e ele me fez uma pergunta: papai, deixa eu lhe dizer uma coisa, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Pois não, João, o nome dele é João. E ele me disse o seguinte: papai, nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo? Filho, basicamente 8 bilhões e alguma coisa. Será que 1 bilhão sabe dos perfis comportamental das pessoas? Com certeza não, João. Então, poucas pessoas têm acesso à informação. E vocês estão tendo a oportunidade de ter acesso a essa informação. Então, faça bom uso dessa informação. Mas não rotulem as pessoas, ok? Então, essa capacidade de dizer não é uma das formas que o paciente usa para não gerar conflito. Eu não quero gerar conflito, eu quero ter um ambiente harmônico e tal. Então, se eu dizer não, a pessoa não vai gostar de mim, vai fazer isso e aquilo. E sabe o que é que eu digo mais? Eu digo para vocês o seguinte: as pessoas que não sabem dizer não, elas estão fazendo uma prática que é comum, que é a compra do amor. E o que é a compra do amor? O que é você comprar o amor? É você dizer sempre sim, para que as pessoas não fiquem com rejeição a você. E eu não me sinto rejeitado. Eu apenas digo tudo que as pessoas precisam. Eu digo sim, digo sim, digo sim, com medo dessa rejeição. Tá? Não é só o paciente, não. São todos os perfis, são todos o ser humano. O paciente, no caso aqui, essa capacidade de dizer não no paciente é para não gerar conflito. Mas todos nós compramos um pouco de amor. Eu comprei muito amor. Eu tinha muito medo. O Marcos tem que ser um cara legal, as pessoas gostarem de mim. Cara, hoje não tem nada a ver. Eu sou o que eu sou. Eu demonstro o que eu sou através das minhas atitudes, das minhas ações, da forma como eu sou e como eu penso. Simples. Mas você precisa dizer de verdade o que você sente e o que você acha bom também nas pessoas. É importante validar as pessoas. Vou voltar ao nosso conteúdo aqui do paciente e entender essa preocupação exagerada que o paciente tem com o outro. Tá? Entender essa preocupação exagerada que o paciente tem com o outro. A minha mulher, isso é muito claro, é capaz dela tirar de casa para dar ao outro, porque o outro precisa, porque isso, porque aquilo e tal. Então, é do perfil comportamental dela. E aos poucos a gente vem trabalhando, vem dialogando, vem discutindo e melhorando como seres humanos. Nós somos assim, nós precisamos melhorar todos os dias e aprender todos os dias, ok? Então vamos aqui para as emoções, o nível de emoções do paciente, pontos fortes das emoções. Muito calmo, extremamente digno de confiança, alegre, agradável, apesar de não ter muita coisa a dizer. O paciente ele fica mais retraído, mais retrancado ali na dele, não diz muita coisa, mas é uma pessoa normalmente agradável, tá? Tem muito senso de justiça própria. Cara, minha mulher é impressionante. Se
Se eu falar algo, ela diz, não, mas o justo é isso. O correto é isso. A maneira de fazer é essa. A forma é essa. O jeito é esse. Nós estamos passando agora por um problema muito sério. Eu estou gravando esse vídeo agora, exatamente na quarentena do coronavírus. E nós temos uma distribuidora de medicamentos hospitalares. E nós chegamos a comprar a máscara a R$4, basicamente a R$4. E hoje, uma caixa de máscara a R$50 e não tem. Então, um dia ela amanheceu muito cedo e disse assim, meu filho, eu tive uma revelação hoje. Eu digo, o que foi? Ela disse, nós não podemos vender máscara cara. Eu digo, tudo bem, mas nós não temos mais, vamos comprar. Está caro, o que é que nós vamos fazer? Não vamos vender. Porque isso é como se fosse uma exploração. O senso de justiça dela é tão grande que ela acredita que a gente está explorando. Eu digo, tudo bem, mas no comércio não funciona assim. Está vendo o perfil comportamental? O comércio não funciona assim. Mas o senso de justiça de uma pessoa paciente é mais elevado. Tá? É só um exemplo para ilustrar. E é tão interessante, eu tenho outro exemplo também, que é bem importante eu citar. Um certo dia eu estava num shopping em Fortaleza e comprei uma roupa para o João, meu rapaz. O João era mais novinho e o João estava bem gordinho. Ele era bem gordinho e eu comprei essa roupa, a roupa não deu. E numa próxima viagem eu fui ao shopping e cheguei lá para trocar a roupa. E quando eu chego para trocar a roupa, bora, dona Mabel, e ela lá se embelezando, fazendo lá a maquiagem dela, eu, vamos, mulher, vamos, e nada, né? E nada. E ela se embelezando, com aquela paciência toda dentro do carro, eu vou andando. E comecei a dar pressão, vocês vão já entender o meu perfil. E aí ela disse assim, não, vamos, pois vamos. Aí saiu, demorou uns 15 minutos dentro do carro, mas saiu. E aí a gente foi. Quando eu chego lá na loja e a pessoa me pede o cupom, tá, vou trocar sua roupa aqui, mas cadê o cupom da sua mercadoria? Ela disse, caraca, deixei no carro. E de repente ela disse, não, deixou não. Quando eu estava me maquiando, eu vi o cupom e eu botei aqui na minha bolsa. É por isso. A gente se completa. São detalhes, coisas simples, mas a gente se completa. Entende que as pessoas, elas se completam, ela precisa de características diferentes que tem uma e não tem na outra, tá? É só exemplo simples do dia a dia, tá? Mas é para ficar claro para vocês, ok? E pontos de atenção nas emoções do paciente. Falta-lhe autoconfiança. São pessoas que comumente precisam acreditar mais em si, tá? Bem temeroso, é uma pessoa muito passiva. Isso até incomoda determinadas pessoas, porque ser passivo é esperar mais pelo outro, tá? É a falta da proatividade. A pessoa passiva, ela fica mais na expectativa do outro, tá? Então, isso é um ponto de atenção que precisa ser melhorado nos pacientes, no perfil paciente, ok? Nos relacionamentos, pontos fortes do paciente. Exerceram uma influência conciliatória entre os outros. Como eu falei, são pessoas pacifistas, elas conciliam muito rápido pessoas umas às outras. Pessoas diplomatas, pacifistas, dar conselhos somente quando solicitado. Mas escute o paciente, normalmente ele tem bons conselhos, ok? Pontos de atenção nos relacionamentos. Em alguns momentos, apresenta ser teimoso. Pode ser reservado, pode parecer ser diferente dos outros, não é muito cordial. Por quê? Porque normalmente é na dele, na dela, mas quando você começa a conhecer, a conversar, a envolver o paciente, ele se transforma. Ok?
atividades no dia a dia, como funciona um perfil paciente no dia a dia. Pontos fortes, trabalha bem mesmo sob pressão, tá? Ela não pode agoniar demais o paciente, sabe? Quer agoniar, pedir demais a ele, que aí ele começa a dizer, opa, peraí, com calma. Mas normalmente ele se sobressai na pressão, porque ele tem calma para resolver as coisas, ok? Planeja o trabalho antes de executá-lo. Tá? Tem influência organizadora, normalmente são pessoas melhores, mais organizadas, tá? Esses são os pontos fortes nas atividades do dia a dia do paciente, dos pontos. Pontos de atenção, em algumas situações apresenta-se lento. Com certeza, o paciente ele é mais lento, né? Ele demora mais na ação, não gosta de liderar. Eu tenho um exemplo prático, né, na empresa de uma pessoa paciente que eu defini essa pessoa como gestora, líder, e a gente vem trabalhando bastante junto com elas no dia a dia, e isso tem feito, assim, nós temos tido ganhos frequentes, porém, esses ganhos frequentes que a gente tem, são ganhos que precisam ser explorados do paciente, precisa ser trabalhado dentro do paciente, porque, de fato, não é uma característica própria do paciente a liderança, mas, como eu falei, precisa ser, além de trabalhada, precisa entender que isso não é um rótulo, e quando eu entendo a minha vulnerabilidade, eu preciso melhorar isso, e aí eu começo a trabalhar isso dentro de mim, ok? E por isso eu começo realmente a fazer trabalhos diferentes, se diferenciar dos outros. Tem dificuldade de se motivar, é indeciso e opõe-se à mudança nas atividades. E agora, nós vamos para o quarto e último perfil comportamental, que eu quero construir esse perfil com vocês. Isso eu falo com maior propriedade ainda, porque esse sou eu, né? Esse é o meu perfil comportamental, e o objeto desse perfil é conquistas pessoais, desafios. Eu sou extremamente movido por desafios, então essa coisa que me move, né, que constrói a ideia de um dominante, realmente é o desafio, tá? Foco na ação e no resultado, e a gente procura muito ser resolutivo no dia a dia. Ambiente, poder e autoridade, prestígio e desafio, oportunidades de crescimento, controle, autoconfiantes, firmes, decisivos, decididos, diretos e acelerados, audaciosos, comandantes, energéticos, competitivos e ambiciosos. Caraca, primeiro eu quero explicar uma coisa aqui. Ambição é diferente de ganância, tá? E as pessoas, elas tendem a confundir isso. Ser ambicioso é ter tara de crescer, vontade, desejo de crescer. Ganância é você querer crescer puxando o tapete do outro. E isso não é bom, ter ganância. Ambição é necessário para você persistir num modelo de sucesso, de poder construir a sua vida, de querer crescer, de querer se desenvolver. E o dominante, ele é extremamente competitivo, tá? Eu vou citar um exemplo aqui, que é bem prático, que ficou claro para mim. Eu morava numa cidade de 26 mil habitantes, Senador Pompeu, e eu tinha que baixar 20 quilos. 20 quilos. Só assim, 20 quilos. E eu fiz um desafio comigo mesmo. Contratei um personal e eu ia toda sexta-feira para Fortaleza, que dá basicamente 300 quilômetros. E quando eu comecei com a minha esposa, eu conversei com ela, ela disse, isso aí não vai dar certo, você não vai e tal. Mas o que me motivava? Era baixar os 20 quilos, eu precisava baixar os 20 quilos, ok, isso era um motivo muito forte meu, mas o desafio de eu sair de Senador Pompeu, rodar 300 quilômetros para fazer exercício, ou vocês acreditam que em Senador Pompeu não tem personal? Tem personal muito bom,
é fato, mas o desafio de eu ir até Fortaleza, de poder passar 3 dias fazendo exercício, voltar e na próxima semana ir, esse desafio, esse compromisso me motivou, e eu realmente baixei esses 20 quilos em basicamente 4 meses, tá? E esse desafio, assim, para mim foi tremendo, porque eu aprendi o quanto o desafio me move, o quanto o que é desafiador para você, o que tem uma carga de dificuldade maior, mobiliza o dominante, ok? E esse perfil é um perfil da maioria dos empreendedores no Brasil, o perfil dominante. A grande maioria dos empreendedores, eles são dominantes. Agora vamos falar dos pontos fortes do dominante. Ele aceita desafio, tomada de decisão muito rápido, tem que fazer, vamos fazer, muito resolutivo para as coisas, assume responsabilidade, não tem medo da responsabilidade, resolve os problemas, muito resolutivo para os problemas. Agora temos pontos de atenção, tá? Dificuldade de ouvir os demais. Eu vou falar de mim, né? Eu particularmente eu tinha essa dificuldade e eu fiz o exercício. Hoje eu passo 24 horas sem falar. Então eu vou para o sítio, passo 24 horas no sítio e absolutamente sem falar com ninguém, sem usar telefone, sem assistir televisão. Eu coloco todos os meus livros que eu já li, livros que está na minha caminhada para ler, para fazer a leitura, mas normalmente desses momentos são os momentos onde eu coloco todos os livros que eu já li e que eu vou estudar os livros que já li, e escrevo demais, escrevo bastante. Então, foi um exercício tremendo, onde eu aprendi a importância de você fazer a sua reflexão interna, de você controlar o seu caos interno, de você poder controlar o seu diálogo interno, de você poder compreender melhor a si mesmo. Então, nesses momentos, foram momentos que eu cresci bastante. Então, é um exercício muito, sim, foda mesmo, acho que a palavra é essa. É um exercício foda e que me trouxe um ganho tremendo para a minha vida, porque como eu tinha essa dificuldade de ouvir, eu aprendi muito com a natureza, porque eu vou pro meio do mato e ali eu fico vendo as coisas, eu fico analisando as coisas, eu posso observar o que faz uma formiga, como ela se comporta, o que faz uma abelha, um beija-flor, como é Cara, isso é fantástico. E é uma das formas que eu aprendo bastante, com a natureza. Ela me ensina muito, me ensina demais, tá? Então, são experiências onde você aprende, são experiências que devem ser guardadas, né? E também posto em prática. Aprendi, pratico. Coloca isso no teu dia a dia, tá? Coloca isso no teu dia a dia. Aprendi e pratico. Eu tinha essa dificuldade de ouvir, né? Eu não esperava o feedback, é verdade, né? Pode parecer arrogante e impaciente. Normalmente o dominante ele é muito impaciente e arrogante. Só que o arrogante, às vezes, não é porque você quer ser arrogante, tá? Eu vou explicar isso para que vocês entendam do perfil dominante. É porque o dominante fala com tanta convicção, com tanta clareza, com tanta crença, com tanta verdade, que ele diz assim, caraca, eu falei isso é tão simples, mas não é para o outro. O outro, eu vim entender isso depois dos perfis, tá? Depois de tudo isso que a gente aprende das leituras, dos exercícios, dos treinamentos, dos vídeos, do dia a dia, da jornada que você passou durante a vida, aí cai fichas. Aí você começa a entender a realidade e encara. Afinal, a realidade é sua. Então, encare a sua realidade, tá? Porque ela é sua, não é de ninguém. Então, eu encarei a minha realidade, eu entendi que em determinados momentos eu era, sim, arrogante, mas sem perceber.
Muitas vezes você é convidado ou chamado pela sua família, pelos seus amigos, ou seus colegas de trabalho, e você dá uma opinião simples, prática. E de repente, você vê a pessoa fazendo tudo o contrário. Aí você diz, caraca, eu te disse que era para fazer assim, por que que tu não fez? Para você é simples, mas para o outro não é. Aí sabe o que é que o outro pensa? Cara arrogante. Tá, para tu é fácil, mas para mim não. Para mim não é tão fácil assim não. E aí começa a você a se perceber. Começa você a entender. Porque para você, de fato, não é simples, é fácil. E pode ser fácil. Quer ver um exemplo prático? Vamos lá. O dominante ele diz o seguinte. Vou dar um exemplo aqui bem raso. Vamos lá. O dominante diz, pega para mim ali um sapato. Aí vai a pessoa, sai, vai atrás do sapato. Só que o dominante ele não disse qual era a cor, o tamanho do sapato. De repente a pessoa vem, volta e diz assim, qual é o sapato? Cara, se tinha 2 ou 3 sapatos, por que tu não traz os 2 ou 3 sapatos? Faz alguma coisa. O dominante ele é muito proativo para essas coisas. Então ele não aceita isso. Teoricamente. Volta a dizer, não rotulem as pessoas. Hoje eu aprendi mais a escutar. Aprendi realmente a ouvir as pessoas. Tá? E uma das coisas que me fez mudar foi entender o perfil. Mas, de vez em quando, sai. Por quê? Porque eu sou impaciente, é verdade. Sai. Mas isso é quando o meu processo está em disfunção. Eu vou falar um pouquinho lá na frente para vocês. Vamos aqui, o dominante. Pontos fortes do dominante. O ponto forte do dominante nas emoções é que ele é autoconfiante e firme ao tomar sua decisão. Autossuficiente, destemido e corajoso e otimista. Então, o dominante, ele é assim. Ele é um cara para frente, ele é corajoso, ele é ousado. Tá? Isso é do perfil do dominante. Agora, tem os pontos práticos, como eu já falei um pouco para vocês, pontos de atenção, na verdade. Tá? E o dominante é insensível aos problemas dos outros. Mas vejam bem, não é que o dominante seja insensível ao problema no geral, tá? O dominante é porque ele é mais tarefas. Lembra do que eu falei um pouco atrás? O dominante e o analítico são mais tarefas. O extrovertido e o paciente são mais pessoas, ok? Então, não tem certo, não tem errado. Precisa se executar tarefas? Precisa. Precisa se ajudar pessoas? Precisa. Então, não é que você... Imagine que o mundo fosse só pessoas que ajudavam pessoas. Tá, e quem ia executar a tarefa? Ah, imagine que o mundo fosse só de executar a tarefa. Tá, e quem ia ajudar pessoas? Então, precisa se flexibilizar e ter momentos em que você precisa realmente se importar com pessoas. Hoje, eu escuto, eu analiso, eu vejo, porque eu tenho o perfil dominante, mas o meu segundo perfil é o extrovertido. Então, eu também sou pessoas, tá? Agora, quer ver um cara extremamente tarefa? É o perfil dominante no segundo analítico. Aí, esse é extremamente tarefa. Ok? Então, vamos para frente aqui. O dominante, ele também joga duro. Ele não facilita, não. E tem uma coisa que o dominante... que acontece com o dominante é ele se irritar facilmente. Ele se irrita muito facilmente, o dominante, porque ele quer as coisas muito rápido, tá? Aqui em PDI eu já escutei muito que eu sou apressadinho, né? Ah, você é apressadinho, mas eu preciso, tem que ser, imagina uma empresa feita só com paciente, né? Pessoas que, não, mais tarde, vai dar tempo, nós vamos fazer, se não tiver um dominante, ó, tal. Perfil de liderança maior é o perfil de dominância, tá? Eu vou falar um pouco mais lá na frente para vocês também, mas o dominante é aquele cara que acelera, que dá a pancada. Vamos lá. Então, ele dá a pressão. Esse é o perfil do dominante, tá? Pontos fortes do dominante no relacionamento. Não se desanima facilmente, tem força de liderança, é um bom julgador das pessoas, nunca é intimidado pelas circunstâncias.
é um bom incentivador. É o cara que, como eu disse a vocês, ó, vai para frente, dá pressão, acelera, tá? E ela tem uma percepção maior de resolutividade para acontecer, ok? Pontos de atenção no relacionamento. Falei para vocês com relação à arrogância, é um ponto muito forte do dominante. Hoje eu entendo de maneira clara. Então tem muitas opiniões minhas que eu coloco de maneira forte. As pessoas já entendem isso, que realmente eu coloco de maneira forte. Mas tem pessoas que é de fora, que não querem mudar, que não estão permissivas a mudar, que não querem escutar. Eu parei, não falo mais, não preciso. Vou ficar falando para quê? Eu não vou ficar batendo ali num negócio que não quer, que as pessoas não querem, não têm desejo, não tem mudança, então eu não vou bater nisso. Mas dentro de um relacionamento, confesso que o dominante é mandão, né? Tem tendência para ser intolerante, orgulhoso e dominador. Tem tendência a tomar decisão pelo outro. Isso é fato. Só que quando você se conhece e entende isso, você vai flexibilizando isso, vai compreendendo melhor isso, tá bom? Então, nas atividades, no seu dia a dia, no seu trabalho, como funciona um dominante? Pontos fortes: resolutivo e possui habilidades intuitivas para tomar decisão, tá? É rápido e eficiente em emergências, como eu disse, muito resolutivo, tem raciocínio rápido e mente aberta, radicalmente aberta, possui grande capacidade de ação, é muito prático, desenvolve-se quando sofre oposição. Isso é muito do perfil dominante. Teve um opositor a ele, teve quem contraria ele se desenvolve assim com uma velocidade muito grande. E ele é até tendencioso a crescer em cima dos outros. Agora, quer ver um dominante murchar um pouco? Sabe o que é? Outro dominante em cima dele. Um mais dominante do que ele. Aí ele vai e seca um pouco. Porque eu estou falando dos dominantes que não flexibilizam. Repito, não rotulem as pessoas. Eu estou falando muito isso para que fique claro para vocês, que não tenha necessidade de rotular, tá? Porque as pessoas, quando se conhecem, elas vão melhorando. É normal das pessoas e elas querem realmente melhora. As pessoas que querem, que percebem isso dentro delas, e quando eu tenho uma informação, realmente fica muito melhor de tomada de decisão e de melhoria contínua dentro de cada um de nós, ok? Pontos de atenção nas atividades. Sofre de excesso de autoconfiança. É verdade, o dominante tem uma autoconfiança tremenda, tá? Aborrece-se com detalhes, nada de detalhe. O dominante é uma das coisas que eu particularmente flexibilizei demais. Eu preciso ser... hoje eu sou mais analítico, porque o meu déficit era tão grande de análise. Quando as pessoas me mostram um relatório, vou estar com o dedo lá. Por quê? Porque eu precisei ser analítico. Imagine você, advogado, você tem a profissão de advogado, mas você é um cara dominante. Você é extremamente dominante. Mas você vai para um processo. Você está ali cheio de detalhes. O processo tem 100 páginas. Você não tem paciência de ler as 100 páginas. Tá? Não tem paciência de ler as 100 páginas. É um fato. Você é dominante. Mas você escolheu essa profissão. Então, naquele momento que você está exercendo sua profissão, você deixa de ser um dominante e passa a ser um cara analítico. Então, você está flexibilizando o seu perfil comportamental para exercer determinada ação, determinada atividade. Ok? Não tem capacidade de análise, força os outros a concordar com o seu plano de trabalho. Isso é muito interessante. E no nosso time tem alguns dominantes, eu percebo quanto eles fazem vou chamar de forçação de barra, tá? Forçação de barra. E aonde mais eu cresci para flexibilizar o perfil foi exatamente onde eu aprendi a escutar as outras pessoas e usei a minha ignorância como inteligência.
E o que é usar a ignorância como inteligência? É dizer, eu não entendo disso, não sei disso, você tem mais preparação, então me oriente. E aí você flexibiliza e se torna uma pessoa mais inteligente com relação ao perfil comportamental e ao ser humano como um todo. Tem tempo apenas para os seus planos e interesses. Outra coisa que eu flexibilizei demais, entendi demais que é necessário, que é preciso você se importar com o outro, perceber a necessidade do outro, ok? E eu preparei aqui um resuminho para vocês dos 4 perfis e dos comportamentos desse perfil, quando esse perfil está funcional, está funcionando de maneira perfeita, e quando ele está em disfunção, quando ele não está funcionando de maneira perfeita e que é fácil você identificar que aquele cara tem aquele perfil e que aquele perfil, o comportamento dele está disfuncional, ok? Vamos lá, o dominante. Quando é que eu identifico o dominante funcional? O dominante no seu auge, quando ele está decidido, corajoso, persistente, direto, vigoroso. Ah, esse cara aqui hoje tá legal, tá bacana, tá foda. O cara tá bem, quando ele tá com esses comportamentos. Quando eu estou identificando um dominante, tá? Quando eu estou identificando um dominante em disfunção, quando ele está agressivo, quando ele está autoritário, quando ele está intolerante, quando ele está impaciente. Eu já percebo que o comportamento dele, está em disfunção. Então, é hora de agir, tirar ele dali e melhorar o comportamento para voltar ele na sua função normal. Quer um exemplo prático de um dominante em disfunção? Eu tinha conversado com meu filho e minha filha e nós fomos para um jogo do Fortaleza. Eu torço Leão, então eu fui para o jogo do Fortaleza e um desses dias que eu fui para o jogo do Fortaleza, tem que fazer um tal do check-in. E aí eu fiz o check-in. Ao fazer o check-in, quando eu chego no estádio, a mulher diz que eu não posso entrar e eu sou torcedor e pago a minha mensalidade. Lá a nossa família toda é torcedora e a gente vai muito para o estádio e tal. E nesse dia que eu chego lá, a mulher simplesmente diz, não, você não pode entrar. Aí eu comecei a falar, mas eu pago daqui, eu fiz o check-in assim, não, mas você tá aí, comecei. Aí me tornei o quê? Autoritário, intolerante, agressivo. Aí o meu filho chegou para mim e disse, papai tá em disfunção. O comportamento está em disfunção. Então, nesse momento, ele me fez refletir num simples toque. Papai está em disfunção. Parou, analisei, poxa, realmente está em disfunção. Voltei para a função normal e disse, olha, tem alguém que possa vir. Aí foi chamar outra pessoa e deu certo. E aí a gente entrou no estádio, assistiu o jogo, Fortaleza ganhou. E aí foi show de bola. É isso aí. É o que eu quero dizer a vocês, que é fácil identificar uma pessoa quando está em disfunção e quando ela estiver em disfunção, faça algo para quebrar aquele estado. Algo. Então, converse com ela, fale de outra coisa, mude o foco para quebrar aquele estado, para que ela volte ao modelo funcional dela, normal. O extrovertido, quando é que ele está normal, funcional, funcionando bem, legal, quando ele está sociável, comunicativo, confiante, entusiasmado, eloquente. Essas são características do extrovertido quando ele está bem, ok? Mas quando ele está em disfunção, ele está como? Frenético, reativo, fala, ele rebate, indiscreto, apressado, acelerado. Quando esse cara está assim, está na hora de você quebrar esse estado dele. Como é que eu quebro um estado dessas pessoas? Coloque ela para outro foco. Se ela estiver conversando de alguma coisa, fale em algum momento sobre outra coisa. Ou aponte para o teto, ou fale do que está sujo no chão, aponte para a cadeira, mas fale algo para quebrar aquele momento em que o comportamento dessa pessoa está em disfunção.
ok? Vamos lá para o paciente. O paciente, quando é que ele está em função? Quando ele está moderado, atencioso, leal, pacífico, amável. Quando é que ele está em disfunção? Cara, lá em casa, quando a minha mulher começa a silenciar demais, eu digo, opa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. É interessante que minha filha disse assim, papai, minha mãe hoje não está legal. Eu digo, o que foi que houve? Ela não está falando comigo. Ok, ela está retraída. Aí eu vou lá, faço a discussão. Falo sobre outra coisa, converso sobre outra coisa, faço as pessoas rir, acham graça. Coloco outros planos, dialogo com outras coisas, mudo o foco. E aí elas voltam para o comportamento normal dela. Então é simples demais você identificar também um paciente quando ele está em disfunção. Está silencioso? Está retraído? Está resistente? Está teimoso? Está em disfunção. Pega e volta. Pega e tira dessa parte disfuncional e coloca para a parte funcional. Analítico, o último perfil. Quando é que ele está funcional? Quando ele está cauteloso, preciso, sistemático, observador, analítico. Assim ele está funcional. Quando é que ele está em disfunção? Quando ele está muito questionador, quando ele está muito indeciso, desconfiado, reservado. Então, essa parte do analítico quebra estado também, quebra estado. Bota ele para outro estado, que seja o estado funcional. Ok? Eu espero que isso aqui ajude mais. Pratica. Porque conhecimento dentro, sem prática, é conhecimento morto, não funciona. Ok? Então, pratica. Legal? Vamos agora para um último cenário que eu tracei para vocês entendessem também um pouco de cada perfil. Tá? Eu peguei o medo básico de cada perfil, eu peguei os motivadores de cada perfil, eu peguei os valores para a organização, o que é que a organização pode se atentar em cada perfil, as vendas em cada perfil, o gerencial de cada perfil. Então, eu quero sintetizar isso aqui com vocês, tá? Para ver se fica claro ainda, mais claro para vocês, de que os medos básicos, vamos lá. Qual é o maior medo que o dominante tem? É o medo de falhar, tá? O medo de falhar, porque o dominante, ele é acelerado mesmo, ele quer ser assertivo nas coisas. Então, o medo básico do dominante é o medo de falhar. O medo do extrovertido é o medo da rejeição, porque sempre precisa ser validado, tá? O medo básico do paciente, conflito. Lembra? Falei lá atrás. Quer entender o paciente? Mesmo dando certo, o cara foge do conflito, tá bom? E do analítico, a insegurança. O cara quer tomar a decisão dele de maneira mais racional possível, mais prática possível, né? Mais cheia de detalhes possível, tá bom? Os motivos do dominante, tudo é autoridade. O motivo do extrovertido, reconhecimento público, precisa ser validado. Você é bom, você é fodão. O extrovertido adora isso. O paciente, segurança, estabilidade, ok? O analítico, processos padrões. Eu quero que as minhas coisas sejam padronizadas, ok? Esse é o maior motivador do analítico. Valores para a organização. O que é que você pode esperar de um dominante dentro de uma organização? Muito voltado para o resultado. Resultado. Esse é o dominante na real. O extrovertido trabalha com e para as pessoas. Falei para vocês, extrovertido e paciente muito linkado às pessoas. O paciente muito bom para serviço, suporte, algo mais especializado, ok? O analítico é mais técnico, é mais padrão, é mais qualidade. Bacana? Nas vendas nos modelos de negociação, o que é que eu posso esperar para o dominante? É o cara para fechar negócio, chama o dominante que ele vai lá e bate martelo, ok? O cara para fazer relacionamentos, chama o extrovertido, que ele é muito bom para fazer o meio de campo. Tá, o paciente para dar o suporte, para prestar o serviço, show de bola. Precisa do cara de detalhes, de informação, chama o analítico.
Se eu pudesse dizer a vocês, para fazer uma venda, eu teria os 4 no meu modelo de venda. Um funil de venda, eu poderia trabalhar o cara para prospectar, o analítico, o cara para dar o suporte, o paciente, o cara para apresentar o produto, se não precisar de muito detalhe, o extrovertido, e o cara para fazer fechamento de negócio, o dominante. Tá vendo que bacana como a gente se junta e a gente precisa um do outro? É sempre assim. Não tem melhor nem pior. Cada um tem o seu papel. Faz e exerce o seu papel. E lembrando, quando você aprende a flexibilizar o seu perfil, que você entende um pouco o outro, que você compreende um pouco o outro, fica mais fácil de viver na comunidade, no seu trabalho, tá? Na sua família, no seu dia a dia. E gerencial, falando do perfil dominante, é o cara mais direcionado à gerência, a dirigir as pessoas. O extrovertido é o cara para motivar as pessoas. O paciente é o cara que organiza. E o analítico é o cara que faz as regras. Tá? Então, isso seria, de maneira mais detalhada, assim, o que eu quero apresentar para vocês, o que eu fiz para apresentar para vocês, desses 4 perfis. Eu espero que esse conteúdo seja bem aproveitado por todos. Eu espero que possa ajudar vocês no dia a dia, tá? Eu espero que isso faça com que vocês melhorem o relacionamento, as emoções, as atividades do dia a dia de vocês. Eu espero ter contribuído com vocês e isso mudou a minha vida, viu, pessoal? Eu espero que mude também a vida de vocês. Paz, amor, prosperidade, que Deus ilumine cada um de vocês. Valeu! Eita, espero que